Olá, irmãos da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna e de Eunápolis. Eu sou Antonieta Sales, missionária da comunidade Canção Nova, e vou estar com você na Escola da Família, onde vamos partilhar sobre a espiritualidade do casal e de toda a família. Vai lembrando aí nos seus contatos os irmãos de toda a Pastoral Familiar para estar nesta noite conosco. Segunda-feira, dia 27 de julho, às 8 horas. Nosso encontro é online pelo Zoom. Você não pode perder, estarei aqui da sala da minha casa esperando por você. Será uma partilha frutuosa e muito boa. Deus abençoe e até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos dar início à nossa reunião. Nossa convidada de hoje é Antonieta Sales, missionária da Canção Nova. E antes de dar início, de fato, explicar um pouquinho como funciona a dinâmica. A gente vai manter o microfone de todo mundo desligado para evitar ruído. E assim que a Antonieta começar, você vai falar pelo tempo que você achar necessário sobre o tema. Quando você acabar, se ainda tiver tempo para a gente, aí vira tipo um bate-papo. As pessoas podem literalmente levantar a mão, te fazem uma pergunta, você responde. Tem os mais tímidos que mandam as perguntas ou os comentários pelo bate-papo aqui do programa. Aí a gente te faz. Mas virou uma interação bem bacana, é muito interessante. E vamos deixar que você mesmo se apresente, só pedir que temos a ilustre presença de Padre Paulo aqui conosco, e vamos pedir que ele nos dê uma bênção inicial, e em seguida você começa. Deixa eu só achar o Padre Paulo aqui para liberar o áudio dele. Pronto. Boa noite a todos. Eu só vou ficar agora no início, porque tenho atividades com a minha comunidade religiosa, né? Eu moro com 12 padres, 8h30 nós temos o jantar. Hoje foi dia de retiro, dia de oração, dia de escuta da palavra. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine nessa noite, para que através das ações do Espírito Santo, o doce hóspede da alma, que nesse domingo nos convidava a vender tudo para buscar a pérola preciosa, para buscar o tesouro escondido, para que sejamos pessoas sábias em entender qual é o caminho que Deus nos coloca para o crescimento espiritual matrimonial. Que Deus de bondade inspire a nossa amiga Antonieta, que estará pregando nessa noite, ilumine a cada um de nós, para que recebamos todas as graças necessárias para o nosso crescimento interior. Que Deus de bondade vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto, está contigo, Antonieta. Agora você se apresenta e pode dar sequência. Sua bênção, Padre, muito obrigada pela oportunidade, né, junto com o casal Júlio e Kátia, de estarmos juntos nessa noite, partilhando da palavra de Deus, partilhando desta vocação tão linda que é o matrimônio, que é o casamento na igreja, né? Que é a base de todas as vocações. Graças a Deus, por causa da família, que não é projeto humano, é projeto de Deus, nós temos todas as vocações na igreja. Eu me chamo Antonieta Sales, eu nasci em Jequié, na Bahia. Sou conterrânea aí do povo, graças a Deus. Itabuna, Eunápolis, fica mais ou menos perto de Jequié. Graças a Deus. Sou feliz por ser baiana. Minha vocação nasceu justamente de toda uma vida engajada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no bairro de Jequiézinho, em Jequié. Paróquia assistida
pela congregação passionista, congregação que quase eu me tornei religiosa, né? Mas Deus tinha outro plano para mim, no matrimônio, mas trago no coração a alma passionista dessa congregação fundada por São Paulo da Cruz, que é tão amado e querido por mim. Então, e estou na comunidade Canção Nova, vai fazer 24 anos, graças a Deus. Sou casada há 33 anos. Em dezembro farei 34 anos de casada. Tenho 4 filhos, um filho mais velho adotivo e 3 meninas biológicas, todos adultos. Sou avó, com muita alegria. Um dos privilégios e graça que o Senhor tem concedido ao meu coração é poder contemplar a minha geração na vida dos meus netos. E nesta noite, sim, e moro na missão aqui em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova. Nesta noite, nós iremos partilhar a respeito da espiritualidade na vida do casal e na família. Um assunto que é tão necessário, que é essencial para a nossa vida, para a vida do cristão, não é? A vida de oração, a espiritualidade é essencial na vida do cristão. Então, nós vamos começar no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Eu estou usando a Bíblia da tradução da Ave Maria. Diz assim: por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Uma passagem extremamente conhecida de todos nós, porque geralmente é uma leitura que se lê na celebração do casamento, não é verdade? Ser uma só carne não é uma obra natural. Tião, põe uma camisa depois, tu vem cá. Não é uma obra natural. Estou falando com o meu marido para ele pôr uma camisa e dar um pulinho aqui depois. Ser uma só carne não é uma obra natural, e sim uma obra sobrenatural. É obra do Espírito Santo. Não somos nós que, por estarmos apaixonados, namorou, noivou, casou, nos demos em casamento e aconteceu uma mágica e nos unimos em uma só carne. Não, esta união não foi feita em torno daquilo que nós desejamos e queríamos para estar com a pessoa que nós amamos e se culminou no casamento. Não. Esta união de sermos uma só carne, ela é feita pelo Espírito Santo. Por isso é uma obra sobrenatural. É obra do Espírito Santo. Somente Deus poderia realizar isso em nós. Somente Deus poderia trazer esta força, desta comunhão de fazer um homem e uma mulher tornar-se um só. Os esposos, eu com meu esposo, você com seu esposo, você com sua esposa, os esposos, por mais comunhão que nós temos, por mais amizade que nós temos, nós somos diferentes. Os esposos não deixam de ser indivíduos distintos, na sua individualidade, com gostos diferentes, com reações diferentes, com temperamentos diferentes. Eu sou sanguínea, de temperamento sanguíneo.
o meu marido é colérico. Então, a graça de Deus, por graça de Deus, nós somos diferentes. E isso é muito bom. A diferença é uma riqueza. Se todos nós fôssemos iguaizinhos, não teria graça nenhuma. O toque amoroso de Deus na criação de cada um de nós vem justamente com essa força das nossas diferenças, que não pode de forma nenhuma ser um obstáculo, pelo contrário, precisa ser uma riqueza. O matrimônio, ele é feito de dois diferentes e não de dois iguais. Então, são duas diferenças que, nesse mistério, Deus fez tornar-se um, mas mantendo as suas individualidades. Na diferença, nós vivemos esse grande mistério do Espírito Santo de Deus. E é neste mistério, desta diferença, que existe a complementariedade. O Espírito Santo nos complementa a ponto de sermos um. Por isso que a vida espiritual, ela não é uma opção. A vida espiritual do casal não é um acessório. A vida espiritual do casal não é um sentimento que quando eu estou bem, eu rezo, quando eu não estou, eu deixo para lá. Não. A vida espiritual do casal, com as suas particularidades, com as suas diferenças, com o ser masculino, com o ser feminino, é essencial. Primeiramente, porque nós somos batizados. Nós somos católicos. Aqui nós estamos falando para católicos. Se tem irmãos de outras denominações que está nos acompanhando ou que vai acompanhar esta live, esse momento, esta partilha, seja muito bem-vindo. Nós acolhemos com muito amor, mas nós estamos falando para católico. Então, o católico batizado, a oração para ele não é opção, é essencial. Um católico que não reza é um católico sem vida, é um católico sem fôlego, é um católico que deixa de ser católico. Porque o que mantém aceso o fogo do amor pelo mistério de Deus, pela palavra, pelos sacramentos, pela Eucaristia, é a oração. E eu vou dizer com muito mais propriedade: o casal que não reza não se mantém. É impossível. Vai aos trancos e barrancos. Pode até tentar caminhar, mas lá na frente não vai dar certo. Infelizmente, nós temos visto o quanto neste século XXI, nesse mundo pós-moderno, a quantidade de divórcio é avassaladora na sociedade. Não só a questão do divórcio, mas o descaso com a família e a constituição da família do jeito que Deus sonhou e projetou. Por isso que nós precisamos rezar e sermos casais de oração, de espiritualidade alicerçada no Senhor, na Santa Palavra, na Eucaristia, na adoração, na vivência dos sacramentos. É isso que mantém a força de sermos uma só carne. É isso que mantém a força de sermos casais católicos. É isso que dá força a você que faz parte do ECC ou da pastoral familiar continuar evangelizando, porque para estar na evangelização precisa ter vida de oração. Porque senão se arrebenta, não aguenta. E na primeira tempestade, no primeiro soprozinho que aparecer,
vai afundar. Então, a oração para nós não é um acessório, não é uma opção. Ela é essencial para o cumprimento da nossa vocação. Família que reza unida permanece unida. Casal que reza unido permanece unido. E como é que a gente reza no dia a dia? Porque geralmente, quando se fala em espiritualidade de casal, de família, nós ficamos procurando métodos elaborados ou até uma regra para se cumprir. Mas só que, na prática, no dia a dia, a espiritualidade na vida do casal, ela começa ao acordar quando um abençoa o outro. Quando um deseja o outro a bênção de Deus para aquele dia, para as surpresas do dia, para o que nós vamos enfrentar durante o dia, para o trabalho de um e de outro, se os dois trabalham fora, se não, a mulher dona de casa, ela vai naquele dia abençoando o trabalho do marido. Isso é espiritualidade, isso é oração de casal, a entregar o trabalho, a abençoar as preocupações, sustentar, a mulher sustentar o marido na oração para que ele tenha sabedoria, discernimento e força na vida do trabalho dele. O marido sustentar a mulher na intercessão, rogando a Deus também sabedoria, discernimento, força para que ela execute bem o seu trabalho dela e tenha força para chegar em casa, dobrar o seu trabalho em casa, porque para a mulher que trabalha fora, em casa é o triplo de trabalho. Então, um sustenta o outro na intercessão, na oração. Olha, o meu marido, ele trabalha no departamento de radiodifusão. Ele é da engenharia de radiodifusão. Percorre esse Brasil inteiro, principalmente a região Nordeste, que é da responsabilidade dele, nas retransmissoras da TV Canção Nova. Inúmeras vezes ele me liga de qualquer lugar do Brasil. Antonieta, entre em oração aí, porque esse equipamento está dando trabalho. Antonieta, reza aí agora, porque eu tenho uma reunião e preciso tomar uma decisão. E imediatamente eu começo a orar e clamar a Deus por aquela situação do trabalho e da missão dele, e vice-versa. Se eu vou em uma missão, ele me abençoa, e às vezes dá aquela insegurança, falo, ai, Tião, eu tenho essa pregação para fazer. Ele põe a mão na minha cabeça e ora por mim. E vai, não, o Espírito Santo está por você e reza por mim e me dá maior força, e vice-versa. Então, na espiritualidade do casal, precisa acontecer essa cumplicidade de intercessão um pelo outro. Porque nós oramos um pelo outro, a gente tem força de orar pelos que pedem oração para nós. Não teria sentido orarmos pelo amigo, pela amiga, pelo vizinho, por aqueles que nos pedem oração, se nós, na nossa vida, na nossa prática de vida, no dia a dia, não tivéssemos esse exercício de interceder um pelo outro, o marido pela mulher, a mulher pelo marido e pelos filhos e sucessivamente. Então, é necessário ser intercessor um pelo outro. Se você não consegue, ou não sabe, ou não fez esse exercício, comece já. Você vai ver a segurança e o desabrochar da sua vida, do seu relacionamento com Deus e do relacionamento um com o outro, por causa da oração. Então, rezar na mesa, na hora das refeições, e os filhos, quando pequenos, aprendem com os pais rezar
na mesa, quando abençoa o alimento e agradece a Deus a providência daquele alimento na mesa. Não jamais. Casal católico pastoral da família não pode sentar na mesa e levantar dela sem orar. Porque quem tem filho pequeno vai ter que aprender assim. Quando as minhas filhas eram pequenas, com 5 anos elas já sabiam ler, eu escrevia um cartaz, eu criei uma oração bem simples. Escrevia um cartaz, recortava da revista um prato de comida, colava no cartaz, mania de professora, né? E colocava assim do lado da mesa. E as meninas liam aquela oração que eu criei para elas aprenderem a rezar. Até hoje elas sabem, hoje eu faço isso com os meus netos. Por quê? Porque aprende conosco na mesa. Isso é espiritualidade de um casal, de uma família que reza. Manter a reconciliação. Outra coisa que é fundamental na espiritualidade do casal é manter a reconciliação. Jamais, para um casal católico, e ainda mais quem é da liderança de uma pastoral, que testemunha, que faz uma força de evangelização para evangelizar outros casais, não pode dormir brigado, inimigo um do outro. Não é eu que falo isso, e tenho certeza que não são os coordenadores, mas está na palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. É bem claro, é palavra de Deus. A nossa espiritualidade, ela está baseada na palavra de Deus. Não é uma letra morta, não é uma letra que é passado, não. É presente, é atualizada em nossa vida. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Eu tenho certeza que em inúmeros retiros de casais a gente já ouviu falar que quando um casal dorme brigado e inimigo um do outro, quem está no meio é o demônio. Todo mundo já ouviu falar isso, não é verdade? Então, meus irmãos, o princípio é um princípio eterno na palavra de Deus, que vai nos dizer que é preciso se reconciliar. Então, faz parte da espiritualidade do casal viver a reconciliação. Se houve o desentendimento, se houve a questão ali, controvérsia, e acontece mesmo, um tem que ceder. Um tem que ceder ao perdão, à reconciliação. Porque quem precisa estar entre nós é a cruz de Cristo, e não o demônio, que divide, que separa. Não é verdade? Então, faz parte da nossa espiritualidade o viver reconciliado, até para ensinar aos nossos filhos o pedir perdão, o se desculpar-se quando faz algo que não é correto, que não é legal, que é errado. Então, meus queridos, a reconciliação faz parte da nossa espiritualidade. Também confortar o outro, dar força ao outro pela oração. Quantas e quantas vezes uma mulher, uma esposa sustenta o marido em plena crise, situação financeira decadente, porque para o homem, que é o provedor da casa, se vem um abatimento por causa de uma situação financeira, ele fica para baixo, não fica? Qual é o homem que não vai se preocupar?
Então ele vai ficar esgotado, vai ficar nervoso, não é verdade? Para que ele não enfie os pés pelas mãos, aí entra a sabedoria de uma esposa intercessora que vai, com o joelho no chão, trazer o conforto ao coração do marido nesta situação. Pela oração, pela fé, pela fé. Nós precisamos colocar em prática e vice-versa, porque também existe as situações complicadas para as mulheres que trabalham fora, que têm profissões também que são tão exigentes e que muitas vezes precisa receber um consolo, um alívio, e isso se dá através da oração do marido, que também vai interceder por essa situação. E outra situação que faz parte da nossa espiritualidade quanto casal é o sacrifício e a penitência, que tanto nós podemos fazer individualmente, ou como nós também pode ter um propósito especial para entrar em oração, em comunhão os dois e fazerem juntos. Olha, nós vamos oferecer o jejum desta semana por esta causa, por aquela situação, e os dois fazerem juntos. Então, olha a força de um casal que reza junto, que faz uma penitência junto por causa de uma causa, por causa de um propósito. E isso não quer dizer que, se você for fazer, o seu marido não fazer, vai dar tudo errado. Não, é uma só carne. Se eu tenho uma vida de oração, eu mantenho uma vida de oração que vai também sustentar o meu marido, que é uma só carne comigo, na oração, e vice-versa. Então, esta comunhão, esse mistério é tão grande que que não cabe dentro da gente. Que não cabe dentro da gente, é na prática mesmo. Sem contar que a igreja nos ensina que a união conjugal, ela é santa e é o momento de louvor e agradecimento dos cônjuges a Deus. Por isso que, para nós da Igreja Católica, o sexo é dentro do matrimônio. O sexo é abençoado, não pode ser desperdiçado, não pode ser maculado, não pode ser deturpado, não pode ter influência pornográfica, não pode ter ruído de comunicação nessa relação, nesse sentimento, porque é santo. Dentro do matrimônio é santo, é oração, então é um momento onde o casal louva a Deus por todo esse mistério e por toda essa grandiosidade do que Deus realiza na nossa vida. Para pensar, é muita coisa e muito importante, e que nós não podemos banalizar, nós não podemos cair nessa modernidade falsa que está destruindo a vida das pessoas, dos cônjuges. É preciso atenção, é preciso estar antenado e alicerçado na palavra de Deus e na doutrina da igreja, principalmente naquilo que diz ao nosso respeito. Tem muitas situações que ferem a espiritualidade do casal, principalmente quando existe essa interferência mundana e pornográfica. É preciso ter atenção e muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E as outras formas de oração e de espiritualidade que o casal faz junto. A oração do Santo Terço, que não só os dois rezam juntos, mas rezam em família. Aqui em casa eu rezo junto com o Tião, só eu e ele. A gente reza com as meninas e com os netos aqui. Nós rezamos juntos também em família.
ou reza eu e ele também sentado lá na cama, no nosso quarto. É um momento de intimidade e de oração que podemos fazer juntos, e o máximo da oração que o casal faz junto é a Eucaristia, é a celebração da Santa Missa, que jamais um casal católico pode ficar sem, que jamais uma família católica pode ficar sem a Eucaristia e sem a vivência dos sacramentos. É impossível, não tem como. E o estudo da palavra. Às vezes, tem casal que consegue fazer junto, tem casal que não. E assim, o bonito é a gente aprender a respeitar o ritmo um do outro. Espiritualidade do casal não significa que os dois têm que rezar juntos toda hora e todo momento. Não, cada um tem um ritmo. Às vezes, o horário de trabalho é diferente um do outro. Você abençoou o seu marido, você abençoou a sua esposa de manhã, ele foi para um lado do trabalho e ela vai para um lado do trabalho, vão rezando. E o efeito disso vai acontecer na família e na vida do casal. Não é porque não rezou junto naquele mesmo momento que não aconteceu espiritualidade. Está me entendendo? É o momento onde cada um precisa estar intercedendo um pelo outro. Isso é uma situação. Rezar junto é outra situação. Então, a espiritualidade comporta um conjunto de experiência pessoal de cada um e do casal em si. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano é único diante de Deus. Não é verdade? Às vezes um está com um conflito que o outro nem sabe ainda. Mas se a gente reza, a ação de Deus vai amenizando aquele conflito. E quando o outro partilha, a gente vê a graça do que Deus realizou. Então, é preciso respeitar o tempo, o espaço, a individualidade de cada um. E saber, com tudo isso, viver essa comunhão santa, viver essa preciosidade que Deus colocou em nossas mãos para fazer a diferença na face da terra, para ser testemunho na face da terra. E a outra situação muito importante na vida do casal e que nos ajuda é o nosso lar, o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso quarto, eles dizerem daquilo que a gente comunga, daquilo que da nossa fé. Então, as nossas casas precisam ter um altar dedicado a Nossa Senhora, precisa ter o sinal da nossa fé, que é a Santa Cruz, precisa ter um altar com Nossa Senhora, com a Sagrada Família, com o coração de Jesus Imaculado de Maria, com seus santos de devoção. O quarto do casal precisa ter a imagem de Nossa Senhora, o crucifixo, porque ali é um templo sagrado do amor. E um templo sagrado do amor precisa ter esses sinais que vai nos ajudar e que vai expressar aquilo que nós acreditamos. Isso também faz parte da espiritualidade do casal e educa os nossos filhos também na fé católica, naquilo que nós professamos e que nós também desejamos e queremos que eles deem continuidade da fé que nós recebemos dos nossos pais e que estamos passando para ele. E que precisa externar na nossa vida, na prática, no dia a dia. Agora nós podemos abrir as perguntas. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode partilhar na prática aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta. Eu posso falar na prática daquilo que eu experimentei. Olha, antes de entrar na comunidade Canção Nova, há quase uns 40 anos atrás,
Eu casei com 23 anos, como eu disse para vocês, quase fui religiosa. Depois não foi esse o caminho que Deus teve para mim. Eu fui seguir o caminho do matrimônio. Conheci Tião numa escola de música onde eu estudava. Começamos a namorar. É o meu primeiro namorado. Levei 7 anos namorando. Casamos. E com mais ou menos uns 6 anos de casada, eu descobri que ele tinha um monte de amante na rua. E nesse tempo, eu estava totalmente afastada de Deus. Por causa dessa situação, eu voltei ao meu lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que era da igreja. E aí, no Cursilho de Cristandade, tive o meu encontro pessoal com Jesus. Às vezes as pessoas pensam que foi lá na Renovação Carismática Católica, porque eu fui da liderança da Renovação Carismática Católica na minha diocese. Mas o meu encontro pessoal com Cristo foi no Cursilho de Cristandade. Logo depois veio a Renovação Carismática Católica, depois o ECC e por aí foi. Então, peço desculpa porque eu estou com uma tosse alérgica horrível. Às vezes ficam atrapalhando. Então, nesta época, a duras penas, eu comecei a rezar, e rezar muito, porque precisava salvar a minha família. E aí entrou a intercessão, árdua, difícil, dolorosa. Quanto mais eu rezava, mais a situação ficava pior. Mas dentro de mim criava uma força que vinha de Deus, acreditando no que Deus podia fazer na vida dele. E para encurtar a história de tanto rezar, levei uns 3 anos rezando. Deus teve misericórdia e ele também teve um encontro pessoal com Deus e mudou de vida, graças a Deus. Mudou de vida, voltou para o Senhor. E uma vez, eu, na missa, bem cedo no convento, aquele desespero, naquele momento de angústia, ali rezando, falei para o Senhor: Senhor, já que nós somos uma só carne, eu vou aqui me penitenciar e pedir perdão, porque o pecado desse homem, já que somos uma só carne, está sendo pecado meu também. Tem de piedade, tem misericórdia. Comecei a rezar. E nessa época eu já estava na renovação, bem carismática, e orava. Quando eu fui para a fila da comunhão, que eu fui receber Jesus, que eu coloquei a mão para receber, o padre colocou 2 hóstias na minha mão. Aí eu fiquei assustada assim, olhando para minha mão, levei a mão para devolver para ele, e ele falou assim: não, pode comungar. Aí eu comunguei, e naquela hora o Senhor falou: é por você e por ele. E naquele momento eu entendi o mistério do que é ser uma só carne. E me deu força para ir para frente e orar, para que Deus convertesse o coração dele. Porque só Deus pode converter o coração da gente, né? Só Deus converte e faz mudar o coração do ser humano. E com isso, Deus transformou a vida dele, a minha também, e graças a Deus foi uma família que foi alcançada pela misericórdia de Deus. Meu marido costuma dizer que ele era aquela coisa que estava no vaso sanitário, que o diabo ia puxar a corda para dar descarga. Aí Deus segurou a mão do diabo e falou: não, eu ainda vai prestar e servir para esterco, e tirou ele de lá. Então, a oração transforma e muda tudo. Tudo pode ser mudado pela força da oração. É por isso que nós precisamos orar. Os 2. Se os 2 ainda não estão orando, começa um que o outro virá. Até ficar os 2 orando e confiando, porque a oração transforma todas as coisas. Ela é essencial na nossa vida como cristão, como batizado. E aí, Júlio, pode soltar aí as perguntas para a gente partilhar. Muito obrigado, viu? Partilha muito rica,
encontro muito bom mesmo. Especialmente nesse tempo difícil que a gente está passando de pandemia, onde as famílias estão passando por dificuldades muito grandes, crises de relacionamento. Infelizmente, tem chegado a conhecimento de muitos casamentos em conflito, muitas separações acontecendo, e grande parte disso é a falta da oração no seio dessas famílias, que se afastam de Deus. Infelizmente, nós temos visto muitas situações onde a crise financeira, a depressão está levando as pessoas a se afastarem de Deus, em vez de se voltar ao Pai, em vez de buscar na fé a esperança, a força para seguir em frente. As pessoas estão se questionando a sua fé e se afastando do Pai. E isso acaba fazendo como o casal que se afaste um do outro, que essa família se enfraqueça. E essa noite foi muito bom para a gente relembrar tudo isso, que a gente realmente precisa alimentar a nossa fé no cotidiano. Naquele dia onde realmente um não está tão bem e o outro pegue pela mão e carregue. E lembre a todo instante que somos um. E esse um vai ser mais forte se estiver alimentado pela palavra. Realmente eu estou encantado com o que você falou. Foi muito, muito bom. Olha, Júlio, por incrível que pareça, às vezes à noite, mais tarde, eu recebo muitas mensagens no direct do Instagram e eu faço questão, mesmo que sejam muitas, de responder a cada pessoa. E por incrível que pareça, entrou essa pandemia, eu já perdi as contas de mulheres que entram em contato comigo porque foram abandonadas pelos seus maridos. Em plena pandemia, neste caos que o mundo está passando, divórcios acontecendo, infelizmente. E precisa mesmo, por isso que nós precisamos orar uns pelos outros e orar por essa situação, porque isso não é normal, isso é do maligno, isso não é vontade de Deus. E a oração, ela pode transformar. Se nós sustentamos um ao outro pela oração, imagine nós orando por casais que estão em crise que a gente nem conhece, porque nessa hora a gente tem que soltar a oração e Deus vai encaminhar para a alma que está necessitada. O importante é a gente rezar, não é verdade? É manter viva a acesa da oração. Eu achei até interessante, muitas pessoas na época que entrou logo aqui no Brasil a pandemia, falando da igreja doméstica. Eu falei, gente, isso não é novidade para nós. Não pode ser uma novidade para nós. A nossa igreja começou nas casas de família, o cenáculo era uma família. A casa de Pedro era o quê, gente? A casa de Pedro era uma igreja onde estava a família dele, onde Jesus se reunia. Lá ele curou a sogra de Pedro, lá ele pregava do evangelho, ele saía da sinagoga lá e entrava na casa de Pedro, o povo se reunia lá. Lá em Cafarnaum tem uma ruína que mostra lá a casa de Pedro, que foi até ampliada porque não cabia os cristãos lá dentro. Então, a igreja doméstica é o nosso lar que sempre foi, não pode ser uma novidade. Não pode ser uma novidade. Então, é preciso abrir as portas dessa igreja doméstica para exalar o testemunho de um marido e de uma mulher que reza, que não nega a sua fé e que mantém acesa, não é, diante de nosso Senhor por essas causas, porque os tempos são difíceis, são maus, são ruins, entendeu? E a gente, diante de tudo isso, não pode perder a esperança, não. E sabe por que muitos casais e mulheres estão entrando em colapso? Porque não estavam acostumados a conviver juntos. Ficam tão pouco tempo um com o outro que quando foram obrigados a ficar mais tempo dentro das casas, não aguentou e surtou. Como pode isso acontecer?
O marido não aguentar ficar muito tempo com a esposa não aguentar ficar muito tempo com o marido, os pais não aguentar ficar muito tempo com os filhos. Porque assim, cada um está no trabalho, na rua. Chega pouco tempo, quando chega, televisão. Não tem convivência, às vezes não come na mesa, é cada um com um prato na frente da televisão ou no quarto. Então, quando foi obrigado a ficar mais tempo junto em família, não aguentou. Por quê? Porque não estava sendo família. Muito bom. Rafael, libera seu áudio, por favor. Pronto. Boa noite, Antonieta. Boa noite, parabéns, Rafael. Parabéns pela explanação. Estou eu aqui, minha esposa Ana Maia. Suas colocações só fazem nos fortalecer, tenho certeza disso. Gostaria de perguntar que você conheceu Dom Cristiano em Jiquié. Dom Cristiano era pároco da minha cidade, lá de Ubatã, na minha adolescência, né? Depois ele foi para Jiquié e já como bispo, se não me engano, acho que ele ainda está por lá até hoje. Conheci muito, amo muito um homem cheio de sabedoria, que escrevia as cartas, conselhos maravilhosos. Esses dias até falei para uma conterrânea lá de Jiquié, precisa publicar os escritos de Dom Cristiano. Sóbrio, sereno, eu estava no início da minha juventude, quando Jequié foi elevada à diocese, e ele foi o primeiro bispo. Então, nós o acolhemos e ele nos acolheu. Um homem muito simples, que estava no meio de nós, jovens, brincando, rindo, falava que queria aprender com a gente. Eu, às vezes, ficava morrendo de vergonha, porque no início ali da renovação, fervendo na diocese de Jiquié, ele sentava ali no fundo e ficava vendo a gente pregar e animar, e ele ficava escutando palavra por palavra na maior humildade, e ainda falava assim, quero aprender com vocês. Então, um bispo santo, maravilhoso, amo muito Dom Cristiano. Ele nacionalidade, ele é suíço, né? Era nosso professor também lá no colégio, em Ubatã. Às vezes, quando a gente traquinava, ele pegava um jornal assim, risque todas as vogais do jornal. Que castigo maravilhoso! Muito bacana, muito bacana. Eu fui batizado em Jiquié. Não tenho lembrança não que era novinho, mas fui batizado em Jiquié. Tá bom, obrigado, hein? Disponha. Padre Paulo quer fazer algum comentário? Partilhar algo conosco? Está quietinho ali. Não, boa noite. Não segui toda a exposição não da Antonieta, mas o que ela falou, acho que é importante, a convivência. Né? Estou lendo agora um livro do padre Cafarel, Henrique Cafarel, que explica toda a parte da vida matrimonial conjugal. Ele fala que na vida matrimonial conjugal faltam duas coisas, né? Que é amor e abnegação. Né? Tem o professor, o nosso psicólogo do seminário sempre fala que nós padres dá as brigas entre nós, mas cada um vai para o quarto, né? E acabou o problema, né? Ele falou, mas eu com a minha esposa, depois a gente tem que dormir na mesma cama, então aparece que não tem espaço nem para um nem para outra, aquela cama que pode ser grande, mas no final quase tem que colocar uma cerca de divisão lá, porque só sentir a respiração do outro já começa a passar mal, né? É importante, eu acho, nesse tempo que estamos vivendo, não só tolerar os problemas, mas uma atitude de amor, né? Uma atitude do amor, que é viver esse mandamento que o Senhor nos convida, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? Dentro da vida matrimonial, esse amar um ao outro muitas vezes é renúncia. E essa renúncia é aquela que eu acho que nós temos que colocar em exercício, que é a abnegação, né? Porque não é que eu abnego porque tá ruim a situação, mas porque quero melhorar ela, quero fazer ela melhor. Né? Então, acho que a Antonieta aí soube expressar o que eu escutei agora no final, muito bem isso, né? Que
a atitude de colocar nas mãos de Deus e de entender como fazer essa convivência. Porque é na comunhão entre vocês dois, o esposo com a esposa, né? Nessa renúncia contínua, que não é que eu fico só renunciando, né? Porque eu estou buscando alguma coisa melhor. É quando começa a existir esse crescimento e esse amadurecimento enquanto pessoas, né? E pensem vocês, né, casais? Como foi o primeiro ano e como está sendo agora? Tem um crescimento enorme, né, Antonieta? Se você vê, mesmo a Antonieta, acho que deve colocar o testemunho dela aí, né? No início é toda uma loucura, mas depois ele começa a aprender a viver com a vida. Né? Essas duas pernas, o padre fala, né? O padre Henrique Rafael fala duas pernas: o amor e a abnegação. É na vida, é na prática, é no cotidiano. É do cotidiano que brota o extraordinário. É o contrário, porque às vezes, em se tratando da espiritualidade, a gente fica pensando em algo extraordinário, né, padre? Mas é no cotidiano, é no dia a dia, é ali no abençoar, é no dizer Deus te abençoe, Deus abençoe o teu trabalho. Não é? Eu comecei falando sobre isso, né? Que a espiritualidade do casal começa um abençoando o outro para ter um dia abençoado por Deus no trabalho, não é? Rezar na mesa, na hora da refeição, porque os filhos crescem aprendendo rezando, não é? Estar na Eucaristia Dominical juntos, porque os filhos também aprendem a viver os sacramentos da igreja com os pais, vivendo e testemunhando isso. Então, é tudo muito prático. É desse prático que a gente toca no sobrenatural de sermos um. Aproveitar que vocês dois estão com o som aberto e fazer uma pergunta. Padre Paulo é muito bem-vindo a responder. Boa noite. Pode ter várias imagens no quarto do casal? Recebi de uma amiga no Face sobre as imagens. Não sei que imagem. Eu não entendi direito aqui não, mas é mais ou menos isso. Você pode ter várias imagens, não fala se são católicas, no quarto do casal. Se vocês puderem responder alguma coisa. Explica para eles. Olha, no meu quarto tem um lugar que eu rezo, que tem uma poltrona, um altar com o ícone de Nossa Senhora, a Arca da Aliança, com o crucifixo. Do lado da minha cama, no criado mudo, tem aí a Imaculada Conceição, Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Jequié, e meu nome é Antonieta por causa de Santo Antônio, São José dormindo, e o globo terrestre para lembrar que tenho que rezar pelo mundo. Do lado, no criado mudo do meu marido, tem São Sebastião, porque o nome dele é São Sebastião, tem Nossa Senhora da Divina Pastora, tem Santa Terezinha, Nossa Senhora de Guapé, lá do Paraguai. Então, o quarto, eu dizia, padre, que precisa lembrar o templo com coisas sagradas, porque é um lugar sagrado do casal, a cama não pode ser imaculada. Então, na família espiritual que reza, precisa ter os sinais da nossa fé, da nossa religião católica, dos nossos santos de devoção, por que não? Então, no meu quarto é assim, se vocês verem a minha sala, essa imagem da Sagrada Família está na entrada da minha casa, logo ali, acolhendo quem chega. Não é verdade? Então, eu acho que a nossa casa, ela precisa falar e representar da nossa espiritualidade, da nossa fé. Às vezes a gente coloca um objeto de decoração nada a ver e que não expressa nada. E uma imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, vai revelar a nossa fé, é um sacramental para abençoar a nossa família, a nossa casa. Muito bem, né? E lembrar isso, que as imagens nos motivam, né? Não é imagem pela imagem, mas nos motivam o seguimento de Jesus Cristo, né? Como ela bem falou, né? Tem o São Sebastião, né? E o São Sebastião é para motivar o esposo a buscar as características de São Sebastião. Né? Exatamente. Né?
ou a Sagrada Família para buscar, motivar um ideal de vida no segmento de Jesus Cristo através do testemunho dos santos, né? E isso que ela pôs é muito bom, né? É um lugar sagrado o quarto, né? A casa, como a igreja doméstica, é um lugar sagrado. Somos templos vivos do Espírito Santo, né? Então, não, a imagem nunca vai ser demais, mas que realmente esteja uma afinidade com essa imagem, no sentido que ela nos motiva a uma entrega maior, a buscar certas virtudes daquela pessoa, né? Daquela imagem que temos na nossa casa, né? Santíssima Trindade, Nossa Senhora, os grandes santos, né? Não tenho, né? Eu sei que todos os quartos têm, né? Se eu pedir para ver cada quarto de vocês, aí garanto que um crucifixo tem, uma imagem de Nossa Senhora, né? E o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria deve estar entronizado em quase todas as casas ali, né? Certamente, estou seguríssimo, né? É Muito verdade, provavelmente. padre. Muito provavelmente essa amiga dela que fez esse comentário não deve ser católica, porque infelizmente ouvimos muitos dos nossos irmãos separados que nós adoramos imagens, né? Então é uma das maneiras que eles encontram de meio que nos dar uma beliscada. E a gente tem que mostrar que a gente não adora a imagem pela imagem em si. É uma lembrança, é uma referência. A gente costuma dizer, por exemplo, meu pai já é falecido. Ele não deixou de ser meu pai. As fotos que eu tenho dele durante a vida, os momentos que eu vivi com ele, são lembranças de meu pai. São lembranças de momentos bons. Eu ter uma imagem de Nossa Senhora do meu quarto é a imagem de minha mãe. Eu não estou rezando ali para aquela imagem de gesso, de madeira, ou seja lá do que for. Aquilo é uma lembrança, é um instrumento que eu vou usar para levar a minha mãe. É apenas uma lembrança. E às vezes somos mal interpretados nessa situação. Olha, a esse respeito, eu acho tão ultrapassado. Eu já não dava muita importância, porque isso nunca me fez duvidar nem abalar a minha fé com relação às imagens. E eu tenho muitos parentes e familiares que amo, que são evangélicos, e eu nunca me deixei assim, influenciar com relação a isso. E é uma situação tão ultrapassada que eu nem me importo, sabe? De falar, de pensar. Eu também não levo a sério, não. Alguém mais gostaria de... Neucleusa. Cleusa, né? Rafael quer falar de novo? Libera seu áudio aí. Já tem mais 2 na lista aí. Tem Cleusa e J. Santiago. Pronto? Jô também vai Vamos anotar aqui, a lista aqui está grande. Jô e Carla também querem. Pegando o gancho aí sobre essas questões das imagens, né? Estou sem som? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim, tá bem, pode falar. Há algum tempo eu comprei um livro sobre as aparições de Nossa Senhora. E falava sobre a aparição de Nossa Senhora na cidade de Anguera, aqui perto de Feira de Santana, na Bahia, né? Aí um certo dia eu terminei um trabalho lá em Juazeiro e disse, eu vou passar nesse local que eu quero conhecer onde é que fica Anguera, onde é que diz que tem um rapaz que recebe mensagem de Nossa Senhora, Pedro Regis, o nome dele. Aí eu desci, saí, passei em Senhor do Bonfim, desci, atravessei, peguei uma estrada de chão ali como é, meu Deus? Feira de Santana. Por Terra Preta, fui sair peguei a estrada do Feijão, saí em Anguera, almocei, aí me falaram, não, é um lugarzinho aqui perto chamado Bonfim de Feira. Aí fui para lá. Rapaz, nesse dia estava se completando 25 anos da primeira mensagem. Tinha gente do Brasil inteiro, muita gente. Mas eu também estava em viagem oficial, estava com o carro do Estado, entrei assim já com... Mas nem fiquei e viajei.
Mas aí depois, lendo algumas coisas, tem uma mensagem que ela fala, uma mensagem enorme. É claro que a igreja é muito reservada nessas coisas, né? E tem as comissões que faz toda uma análise. Mas tem uma mensagem que ela se diz: eu estou presente em minhas estátuas, inclusive com lacrimações, inclusive lacrimações de sangue, para dar sinais a todos vocês. Olha que bonito, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Com você, Júlio. Vamos passar para o próximo. Quem é? Cleusa. Cleusa. Ativa seu áudio, por favor, Cleusa. Pronto. Ativou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Antonieta. Boa noite, querida. Quero parabenizar, né, agradecer a Deus por esta excelente palestra, né, que você fez, esses ensinamentos para as famílias, nós como famílias, seu exemplo, né, de vida, de mulher que edifica a sua casa com a oração, né? Eu vivenciei também um pouco dessa história que você compartilhou e foi também através da oração que eu venci, né? Porque quem edifica, né, a nossa casa é o Senhor. Então, se a gente não der espaço para que Deus habite no nosso lar, na nossa vida, o inimigo penetra e só quer destruir. Então, como você falou aí, muita oração, joelho no chão e penitência mesmo, para a gente vencer o inimigo. Porque a família é uma instituição sagrada que Deus constituiu, né? Deus quis que existisse uma família, que Jesus poderia ter vindo ao mundo sem precisar de uma família, né? Até o céu desejou ser família. Então, para que deixasse esse exemplo para todos nós, família. Então, a gente tem mesmo que viver orando, clamando a misericórdia de Deus pelas nossas famílias, pelas outras famílias, porque para poder edificar a nossa casa. E se nós não orarmos, a casa, né, pode ser construída na areia e vir a tempestade e derrubar. Mas quando na família tem um que ora, que fala assim, eu sempre dizia assim, a minha casa ela é edificada numa rocha. Vem a tempestade, balança, né? Pode balançar, pode tirar o telhado, mas não vai cair, porque é sustentada pelas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Quando você falou aí nas imagens, no seu quarto, meu quarto também tem a imagem de Nossa Senhora, né? 2 imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora, né? A Rainha, e a minha Bíblia, e o meu texto na cabeceira da minha cama. E na entrada da minha casa, na área logo, né? Porque eu moro na fazenda, eu tenho um crucifixo, né? Que a gente coloca, que nós que somos cristãos, a gente tem que demonstrar que somos cristãos, que somos católicos, né? Dentro da minha casa também é cheio de imagens. Às vezes, né? Tem pessoas que chegam e ficam observando. Aí, junto com essas imagens, que eu tenho aqui, né? Um altarzinho, eu tenho também as fotografias dos meus pais que já partiram, dos pais do meu marido também que já foram. Por quê? Da minha família. Aí, quando alguém questiona por que a imagem, aí eu vou explicar. É lembranças que a gente está lembrando ali. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora, a gente lembra a Mãe de Jesus,
né? A gente vai lembrar que ela é a mãe de Jesus. Quando a gente olha para a cruz, Jesus na cruz, crucificado, a gente lembra do sofrimento dele. No momento que eu estou passando por algum sofrimento, eu olho para a cruz, digo, mas sofreu Jesus. Por quê? Eu vou me desesperar. Eu vou orar e clamar a misericórdia dele. Que esse sangue que ele derramou por nós não foi em vão. Então, né, nós temos que mesmo clamar essa misericórdia. E essa pregação sua hoje foi excelente. Você foi inspirada mesmo por Deus, pelo Espírito Santo, que fez essa excelente explanação. Que Deus sempre te ilumine. Eu sempre acompanho as suas pregações na Canção Nova e vejo que você é bem assim mesmo, fervorosa mesmo, cheia do Espírito Santo. Que você continue sendo essa pessoa cheia do Espírito Santo, para que você leve luz e quem se encontre com você seja iluminado. Você e toda a sua família e todos aqueles que se encontrar com você. Muito obrigada, viu, por esse momento que me deram Júlio mais Kátia, que estão coordenando aí, né, essa live, por esse espaço. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Muito obrigada, querida. Belíssimo testemunho seu, viu? Agradeço também o seu testemunho, sua partilha. Você falou uma coisa muito importantíssima aí a respeito da meditação e da contemplação de Jesus crucificado, né, padre? Muito importante para nós católicos, inclusive em Medjugorje, claro, a igreja, as aparições de Nossa Senhora, as aparições privadas, desde que não vá ferir a doutrina da igreja, nós somos livres para poder acreditar. E lá em Medjugorje, Nossa Senhora, ela fala em uma das mensagens que as preocupações excessivas nos roubam da confiança de Deus e do lugar de Deus, de Jesus na nossa vida. E ela ensina como antídoto para ir nos acalmando, para ir nos centralizando, para irmos confiando em Deus nas nossas dificuldades e tribulações, contemplar as 5 chagas de Jesus no crucifixo. Contemplar a chaga da mão direita, da mão esquerda, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, da chaga do pé direito, do pé esquerdo, a chaga do coração. Depois, rezar pelo Santo Padre, o Papa, e depois rezar pedindo os dons do Espírito Santo. É um exercício espiritual, inclusive pode se fazer em família. Eu sempre faço antes de dormir, porque, de fato, as preocupações excessivas roubam a nossa confiança em Deus. E você lembrou aí de Jesus crucificado, que você mira ele para te dar o conforto, e é fundamental. Eu, como um coração passionista, nunca deixo de mirar o crucificado, que é o meu consolo e o meu conforto. Vou passar a palavra agora para a Carla. Ativa seu som, por favor. Boa noite, Pronto. Antonieta. Boa noite, querida. Belíssimo seu testemunho de fé, de oração, e a gente precisa muito disso no dia a dia para nos fortalecer. O que eu ia falar é com relação às imagens, né? Na minha casa, eu tenho uma cruz na entrada, na realidade, na porta da casa tem o Espírito Santo. E tem uma cruz na entrada com uma oração de entronização que eu botei dentro da casa de Padre Marcelo. Uma oração assim, e tem essa oração de Padre Marcelo e tem uma outra que eu uso. É Senhor Jesus Cristo, fazer entrar nessa casa a felicidade sem fim, a alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura. Retirem-se daqui todos os anjos maus e venham os anjos portadores da paz. Desapareça dessa casa toda discórdia e manifestar em nós o poder do vosso santo nome. Abençoai esta casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração eu sempre rezo, ela está na entrada da minha porta. Aí, logo que eu entro, quando você abre, tem um santuário. Tem um santuário na entrada da minha casa, que tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que estava no altar do meu casamento. Eu me casei no dia dela, dia 13 de maio, e eu ganhei essa imagem de uma tia minha,
que trouxe de Portugal para mim, de Fátima. Então, essa imagem está na entrada no meu santuário, tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, porque eu sou do apostolado da oração, tem a imagem da Imaculada Conceição de Maria, que foi minha mãe que me deu, tem o Santo Antônio, quer dizer, tem um altarzinho. Tá quase igual o meu. Família, a cruz de Cristo, né? Então, assim, eu tenho muitas imagens. Só que, assim, às vezes, as pessoas que entram falam assim, tem muitas imagens. Mas, assim, eu tenho porque eu entendo que aquilo ali são coisas, é como se fosse a minha decoração da minha casa, mas não só isso. É para me lembrar da minha relação com esses santos. É como você tem um porta-retrato. Agora, eu não boto foto no meu santuário. O meu santuário é só santo, em cima do meu santuário. Agora, no meu quarto, eu também tenho santos, Nossa Senhora, tem uma cruz, tem uma Sagrada Família, um ícone da Sagrada Família, e tenho textos, assim. Então, assim, na realidade, tanto na mesinha da minha cabeceira, quanto no criado mudo da cabeceira do lado do meu esposo, eu tenho imagens e os meus meninos, quando eram pequenos, eles falavam assim, minha mãe, bota a imagem de Nossa Senhora no meu quarto também. Então, aqui em casa, eu tenho muita imagem por isso. Porque eu, logo muito cedo, em 2004, eu comecei a receber a imagem peregrina da Mãe Rainha. E aí, essa imagem, que é uma capelinha, que as famílias, todo mês, você tinha um dia marcado e ela visitava a minha casa. Ela visitando por causa da pandemia, mas assim, eu ainda continuo fazendo parte do grupo, né? Então, ela ia na minha casa todo dia 13 e eu aproveitava aquele momento para fazer uma oração em família com todo mundo ali, tanto a recepção quanto a despedida, né? E aí, eles sempre pediram, eu quero uma imagem de Nossa Senhora no meu quarto. Aí eu tenho uma capelinha, em cada quarto eu tenho uma capelinha de Nossa Senhora. E tenho na entrada do quarto deles uma imagem do menino Jesus, porque eu tenho 3 filhos homens. Eu disse que meus filhos sejam que nem o menino Jesus. Eu estou pedindo demais, mas a gente tem que pedir essas virtudes para que eles possam ser realmente assim. Então, assim, eu gosto muito das imagens, eu sei que algumas religiões criticam isso, mas entenda, não tem, em momento algum existe a adoração da imagem, não é isso. Mas é para lembrar a importância que elas têm na minha vida, aqueles santos. E assim, a gente tem que buscar muito, tem a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente tem que lembrar sempre que a vida dos santos deve servir para a gente como um modelo, né? Porque a gente tem que buscar a santidade. E a gente tem que buscar a santidade vivendo as tribulações do mundo. E os santos passaram pelas tribulações e com as virtudes conseguiram vencer e são santos hoje, reconhecidos. Então, que a gente busque essas virtudes dos santos em nossas vidas para que a gente possa realmente viver como os santos ou chegar à santidade deles um dia. Belíssimo testemunho, Carla. Tá quase igualzinho na minha casa. Olha, por causa dessa vivência, as minhas meninas, minhas filhas, quando pequenas, elas mesmas foram buscando, através dos desenhos de vida de santo, o livrinho que eu dava, foram buscando suas devoções. Então, para minha surpresa, elas sempre falavam, um dia eu cheguei em casa brincando com elas e elas, mãe, nós estamos brincando com Maria de Fátima. Eu, que Maria? Quem é Maria de Fátima? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela está perguntando o que é que a gente quer. Eu falei, sério? Elas crianças brincando. E aí, quando eu fui a Portugal, eu trouxe também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com os pastorinhos embaixo para elas. E é a que está, a que prevalece no altar na entrada de casa. E elas foram escolhendo, uma escolheu Santa Rita, a outra escolheu Santa Teresinha do Menino Jesus, a outra escolheu Santa Clara. E aí as imagens das santos de devoção, mais Nossa Senhora, sempre, até hoje, elas têm no quarto delas também e cultiva, não é, essa devoção, esse amor, porque foram aprendendo desde pequena. E também nunca tiveram preocupação em ter que se justificar ou falar para um amigo, para um colega, para um parente que não adora imagem, não se preocupa com isso. Aprendeu com a mãe, nós somos livres, tolerantes e respeitamos também quem não gosta, mas a gente gosta.
E assim, na realidade, eu não tenho ainda essa graça que você teve da conversão das suas filhas para ter os santos já de devoção. Meus filhos ainda não têm isso. É um trabalho árduo de oração para que eles possam realmente se converter e buscar isso, porque eu acho que é muito importante. Eu procuro fazer diariamente com eles na mesa a partilha, o pão da palavra. Você se você conhece um negócio que tem pão da palavra, que você vai ler Conheço. no dia. Então, eu faço isso todos os dias na mesa, sempre na hora do almoço, porque é a refeição que normalmente está todo mundo junto, é essa. O café da manhã não dá, e às vezes de noite nem sempre coincide estar todo mundo junto. Então, na hora do almoço, sempre eu procuro fazer o pão da palavra. Mas, assim, é muito difícil evangelizar menino dentro de casa, viu, amiga? Mas a melhor forma é o testemunho. É a melhor forma. É o seu testemunho. É você sendo serenamente, entendeu? É o testemunho. Muita falação não vai resolver. Querer enfiar Jesus goela dentro não vai resolver. Não vai. Mas o testemunho sereno vai cativando e vai falando muito mais do que 1000 palavras. É o testemunho. Agora eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, uma tempestade. Na realidade, eu estou com minha mãe na UTI há 36 dias internada, entubada. E, assim, eu tenho sofrido muito, porque eu estou orando muito pela cura dela, pedindo a Deus misericórdia, porque é muito difícil o momento que eu estou vivendo. E aí eles estão vendo o que eu estou fazendo, né? Então, assim, eu pedi a eles que orassem, a gente fizesse todos os dias o terço em família. Eu estou rezando o rosário, eu sozinha, mas o terço com eles, eu rezo um terço com eles todos os dias. Então, eu estou conseguindo fazer isso como uma forma, assim, eles entendem que a oração é uma coisa que pode levar à cura dela, né? Então, assim, depois que a gente começou a fazer o terço, ela tem tido melhoras pequenas, graduais, mas muito pequenas, mas tido melhoras. Então, eles estão vendo o sucesso, a força da oração. E aí, rezando os mistérios, cada um reza um, meu esposo outro, e cada filho reza um mistério. Então, assim, é uma forma deles estarem se familiarizando um pouco mais, tanto com a reflexão dos mistérios do texto, porque eu faço os mistérios refletidos, e também para que eles possam entender que a oração pode mover montanhas, que a oração pode trazer a cura, mesmo em situações tão difíceis. Amém. A hora está se adiantando, o papo está gostoso, mas a hora está se adiantando, né? Pois é, né? Se você ainda tiver tempo, nós temos 2 pessoas na lista. Não, tempo eu tenho, eu estou em casa mesmo, não é? Então a gente mantém esses 2 que estão na lista e aí a gente faz só as considerações finais para encerrar. O próximo é J. Santiago. Deixa eu achar ele do... Peraí. Ativa seu áudio, por favor. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Agora estou ouvindo. A paz, salve Maria Imaculada. Amém. Veja bem, Antonieta, é um prazer imenso estar com você aqui conosco, né? Eu sou Jorge Márcia, nós viemos de Salvador, depois passamos pela Diocese de Eunápolis, em Ituberá, de Ilhéus, lá na cidade de Ituberá, e hoje há 8 anos estamos morando em Porto Seguro, na Diocese de Eunápolis. Então, você chamou a atenção para a gente, uma coisa maravilhosa, fiquei apaixonado, quando você fala que o início do casamento. No início do casamento é uma maravilha. Os 2 primeiros anos são uma bênção, tá? Enquanto, na verdade, quando estamos os 2 sozinhos, tá? Depois aí começa a chegar os filhinhos, que aí a festa que a gente faz com os filhos, aí isso é uma maravilha. Só que aí as coisas começam a se complicar um pouco, né? Aborrecimento, é normal, chateações, isso aqui. Mas eu estava falando outro dia com minha esposa que essa epidemia que veio agora, essa quarentena, essa
cinquentena, ainda faço graduação com meus colegas do quartel, da época da NordBC, e tá tem uma turma aqui no meu Face aqui, que eu estou compartilhando, tanto no Face como eu estava fazendo também no YouTube também, pelo da rádio, né? Estava compartilhando. Então, o que acontece? Dentro dessa situação, esse acolhimento com a família é um momento que devemos consertar, limpar as arestas, tirar todas aquelas rugas que existem, mas as pessoas não estão compreendendo isso. Estão achando que ficar dentro de casa é para brigar, que é para se isolar. Quando fala isolamento, está falando isolamento do meio social, não isolamento da família, isolamento aconchegante da família. Tá? Eu, aproveitando o gancho das imagens, eu tenho um imenso prazer, tive essa oportunidade de hoje falar isso. Você foi bem colocado aqui, aí o padre, você colocou também bem sobre as imagens, e eu estou casado com essa mulher hoje porque Nossa Senhora de Fátima, eu tive a honra de Nossa Senhora de Fátima aparecer para mim, né? Senti a presença dela na minha vida. Então, quando ela me dá a mão, me estica, certo? Isso não vem o caso, na minha situação, onde eu estava, ela me estica, e com 15 dias depois eu conheço essa querida, maravilhosa mulher que me leva para a igreja, me leva para poder participar do texto mariano, tá? Então, no grupo de oração, e hoje, 19 anos de casado, 3 filhos. Nós temos um de 16, temos um de 12 que é devoto de São Benedito, temos a nossa filhota aqui de 8 aninhos, que nasceu aqui em Porto Seguro, é devota de Nossa Senhora da Pena, tá? Como eu, devoto de Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião, tá? Que nem seu marido, né, seu esposo. Então, eu faço uma pergunta a você. Quando eu me casei lá em Salvador, o Padre Manuel, ele deu a passar, o evangelho foi da Bunda de Caná, sobre o vinho, a água, o vinho, como é? A água foi transformada no vinho. Então, quando ele falava assim, eu cheguei a chorar nessa homilia, que foi uma missa, a gente casou com missa, e essa homilia, onde ele falava que ele sabia que o casal aqui seria um vinho bom. Ele tinha certeza que seria um vinho bom. Por quê? Antes do nosso casamento, levamos 6 meses de namoro, noivamos, levamos 1 ano e com 2 anos casamos. Mas antes levamos 1 ano fazendo formação para casamento, de noivado. Antes do coisa do noivo, né? Fazemos 1 ano de acompanhamento com eles lá no convento dos Perdões, lá em Salvador. Dos irmãos São João, não é isso? Da França. Então, a gente teve esse preparo. Hoje, por isso que, mesmo assim, com esse preparo que a gente teve, hoje, a situação, a gente encontra alguns obstáculos na nossa vida. Imagine as pessoas que não têm essa oportunidade, que não conhecem essa oportunidade, não têm esse vínculo. Como será que está vivendo hoje? Como será que vão sobreviver, superar essa situação? Porque, pelo que eu estou vendo caminhando aí, vamos chegar até o final do ano, todo mundo dentro de casa. A realidade é essa. Todo mundo ali com a sua família. Aqui em casa, só quem sai sou eu para ir trabalhar e retorno. E assim sucessivamente, muitas famílias. Aí eu faço essa pergunta a você. Como podemos hoje dizer para essas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos familiar? Porque é complicado. Fala, meu. Antes de você responder, viu, Antonieta, eu quero dar uma boa noite aos meus irmãos, casais, família de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.
que cada vez mais a palavra de Deus ela possa fermentar no coração de vocês para que cresça dentro da família de vocês e possam ser extensivo aonde vocês forem. Boa noite, Antonieta. É um prazer estar recebendo essa formação que veio de Deus, com certeza, para nós, para fortalecer também o seu ministério e fortalecer também a nós. E aí, diante de tudo que você falou, a nossa família se enquadra, não é? Eu também, no início da minha caminhada com Deus, eu também fiz uma experiência para caminhar na vida religiosa e fui conhecendo essa igreja, fui amando essa igreja e era intitulada como a esposa do padre, a Papa Hóstia, porque a minha vida era dentro da igreja, não por uma fuga, mas por uma alegria que eu sentia de estar ali com meus irmãos, aprendendo de Deus, participando daqueles momentos maravilhosos, né, que a igreja me proporcionou. Eu sou muito grata à igreja, a tantos irmãos que me formaram, a tantos que me ajudou na minha caminhada. E eu vou pontuar só uma coisa que me tocou muito profundamente quando você falou em relação a você orar, a oração. Eu amo orar e tenho pedido muito a Deus essa graça de orar, mas orar para ter um encontro pessoal com Ele a cada momento da minha vida, né? Então, a gente tem aqui, pelo menos, eu tenho o meu momento de oração pessoal, o momento de oração do casal, que é uma necessidade, né? Mas não, assim, aquela necessidade de medo, mas, assim, uma necessidade de estarmos em sintonia com Deus, como você falou aí. Então, quando você colocou que o seu marido, onde ele está, ele pede oração para você, você também pede para ele. E muitas vezes você também sente a necessidade de orar, mesmo que ele não peça. Isso acontece comigo direto. E eu lembro que desde eu menina, eu ia para a igreja, eu me sentava e às vezes eu estava assim, olhava para um determinado lugar, o Espírito me levava a olhar para um determinado lugar, ou uma determinada situação dentro da igreja, no momento da missa, no momento de algum encontro, e eu ali conversava com Deus, pedia que Deus ajudasse aquela pessoa. Às vezes eu não estava sabendo de nada. E isso foi crescendo dentro de mim. Foi quando eu comecei a estudar a intercessão, sobre a intercessão. E hoje, dentro do movimento da RCC, eu faço parte do Ministério de Intercessão. Então, a gente estuda e a gente vai aprendendo e a gente vai compreendendo que Deus ele fala conosco durante todo o tempo. E vai chegar um determinado momento que a gente vai entender o porquê daquilo. Então, assim, me tocou muito profundamente, porque quando o Jorge sai, não é? Eu digo a ele, você já fez um momento de oração já. E aí eu faço com ele e digo a ele, vai orando, vai entregando, vai se confiando ao Senhor. E eu daqui fico também, intercedendo por ele. E tem muitas vezes que, quando ele sai, que ele chega, ele diz assim, aí você resolveu? Ele fala assim, o quê? Eu não falei nada com você? Eu digo, não, você não me falou, mas o Espírito me falou. Eu orei por isso, isso e isso. E assim eu faço com ele, com os meus filhos. Aqui a gente tem um momento também de oração da família. Às vezes não é tão assim harmonioso, né? Mas a gente mantém esse momento de oração e depois aquilo tudo vai se aquietando, porque às vezes o inimigo ele quer entrar assim, alguma brechinha, que às vezes a gente deixa aberto, né? A gente não percebe. Então eu vejo que a oração na vida do cristão é importantíssima e na vida da família também. Então agora como nunca, nesse tempo tão difícil, e para mim, eu digo que eu estou vendo por um lado também de uma riqueza muito grande, é o falar de Deus conosco diariamente. Às vezes no meu dia a dia, eu digo, Jesus, eu não estou entendendo, mas eu acredito em vós que tu estás conosco. E aí eu vou aquietando o meu coração, eu vou cantando, vou fazendo os meus afazeres, eu vou realmente tendo essa intimidade com Deus, buscando e com aquela leveza e suavidade que a oração ela traz para mim. Então eu agradeço a você, Antonieta, e eu acompanho sempre você na Canção Nova. E eu me identifico muito com você, que você é uma mulher guerreira, uma mulher assim alegre, zoadenta, eu também sou muito zoadenta, muito festeira nas coisas de Deus. E você é massa, eu amo você, amo a Canção Nova, como eu amo a pastoral que eu participo, a pastoral familiar, como eu amo alguns movimentos que eu participo, porque cada um me dá um suporte, um ajuda o outro, não é? E eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja.
né? Eu agradeço, assim, esse momento maravilhoso, que é rico para mim, e eu já fiz, assim, ó, algumas anotações, coisa de professora, né? Anotei, isso aqui de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha. Tem um caderno que eu acompanho do Sorrindo para a Vida todos os dias, o caderno já acabou, já pedi o marido para trazer outro, porque já acabou. E eu disse a ele, né, assim, ó, se Deus me der a graça, se for da vontade dele, eu quero escrever um livro com as minhas experiências com o Senhor, não é? E em relação às imagens, também eu tenho algumas imagens aqui. No meu quarto eu tenho um texto, tem a imagem de Nossa Senhora, tem uma imagem também de São Sebastião, que meu esposo é devoto. Eu também aprendi a ser devota de São Sebastião assim, por causa dele. E a gente veio morar aqui em Porto Seguro e tem a Igreja São Sebastião, que a gente sempre está lá nas missões, né? na novena, né? Jo é de lá da paróquia, a gente está sempre fazendo. E o ano passado Deus nos deu a graça, que meu marido tem, né? Tem uma rádio para evangelizar, a Vida Renascer Digital, e a gente teve a graça, o ano passado, de transmitir as novenas de São Sebastião. Nosso querido Célio está ali. Que foi para nós assim, uma riqueza na nossa família, não é? A gente está servindo ao Senhor também, onde a gente está. Então, isso é igreja, isso é família, isso também é oração. É a gente olhar para o irmão, dar uma boa noite, dar um abraço, dizer assim, eu estou orando por você, você é filho de Deus, se levante, Deus, Ele te ama, entendeu? Vamos para frente. E eu tenho feito isso, assim, via Zap, ultimamente, com muita gente. Tenho orado via Zap, e aí a pessoa fala assim, mas Márcia, você nem sabia de nada. Eu digo, mas o Espírito fala, eu não preciso nem saber. Deus me incumbiu disso, a gente vai fazer. Então, é assim, a oração tem que gerar em nós, né, Antonieta? A obediência tem que gerar em nós, assim, a humildade. Então, é isso que eu peço ao Senhor. Estou muito feliz, graças a Deus, e que Deus abençoe você, minha irmã, no seu ministério, viu? Um abraço para você. Quem sabe um dia a gente vai se abraçar aí na Canção Nova. Vamos fazer uma festa, né? Vamos assim dizer assim, ó. Vamos louvar ao meu Senhor, vamos louvar, bom é louvar. Um grande beijo para você, minha linda. Externe meu abraço, aquele povo lindo da Canção Nova. E a vocês, meus amados casais, um beijo no coração de vocês. Antonieta, veja bem, olha o que Deus fez comigo. Pegou uma pedra bem rústica, né? E botou aqui para ser depilado. Lapidado. Célio, um abraço para você, Célio e Vanessa. Que lindo o testemunho de vocês. Obrigada pelo carinho. Belíssimo testemunho. O bonito é a gente pensar que vai dar, mas a gente não dá, recebe. E eu estou sendo muito abençoada nesta noite pela partilha, pela vida de vocês, por essa vida vivida, como diz o meu fundador, o Padre Jonas Abíbio, uma vida vivida em Cristo Jesus. Te respondendo, a melhor forma que eu penso de nós ajudarmos outras famílias é com o nosso testemunho, com a oração, com a intercessão e com o nosso testemunho. Nunca um casal cristão vai rezar só por si, nem por sua intercessão, nem por suas intenções, mas vai alargar esse coração intercedendo pela família do lado, pelo vizinho, por aquelas famílias que necessitam de oração e que a gente nem conhece, mas que estão necessitadas de uma prece. Então, nós, como igreja militante, precisamos estar unidos na intercessão com a igreja triunfante para que as famílias que estão necessitadas sejam alcançadas pela nossa intercessão. Nunca, sempre rezar pelas famílias que estão necessitadas de oração, que estão nesses conflitos e que pela oração Deus pode mudar todas as coisas. E quanto a nós, testemunhar a alegria de um Cristo que transforma a nossa vida todos os dias. É esse testemunho que contagia os outros também querer experimentar o mesmo Deus que a gente experimenta. Boa noite, Antonieta. Boa noite, Francisco. Francisco e da Ajuda. Isso. Boa noite aos nossos coordenadores diocesanos, seja da Diocese de Onápolis, da de Itabuna.
Antonieta, parabéns pela sua colocação, pela sua pregação. Muito útil, né, em qualquer momento, mas de modo especial nesse momento que nós estamos vivendo agora. E, além dos parabéns, claro, eu gostaria de não sei se dar uma dica, mas dar uma opção aos nossos coordenadores pela questão dos temas bem tratados. De repente, na próxima live, a gente pudesse ser feita um tempo maior para os nossos palestrantes e as pessoas que fossem falar se inscrevessem antes para a gente poder, digamos assim, nos aproveitarmos mais dos nossos palestrantes, como a de hoje, por exemplo, a colocação muito bonita da espiritualidade na família. Então, assim, eu vejo que a gente tem muito, mas muito material mesmo, riquíssimo, dos nossos palestrantes. Então, eu vejo assim que a questão de imagem, por exemplo, é riquíssima a questão de imagem. Agora, eu, por exemplo, eu acho assim, inquestionável um católico questionar a questão de imagem ou não. Como diz o Padre Zezinho, imagens são apenas imagens. Nós temos que ter imagens, claro, várias, quantas puderem, mas temos principalmente amor pela Eucaristia, que é o que todos os palestrantes deixam muito bem claro aí, amor por Jesus Cristo, pelo próximo. Então, Antonieta, como você colocou aí a questão da oração, nós temos momentos de orações na nossa casa, no nosso lar, né, eu diria assim. Graças a Deus nós temos uma vida de igreja que a gente procura. Claro, não somos os melhores, muito pelo contrário, podemos estar entre os piores, mas nós procuramos nos espelhar na família Jesus, Maria e José, para que nós possamos também ser esse exemplo que estão sendo colocados. Hoje, por exemplo, os nossos filhos já têm, um tem 23, outro 24 anos, moram em Belo Horizonte, e a gente se sente feliz porque sabem que, apesar deles serem dois rapazes solteiros, morarem juntos, né, lá em Belo Horizonte, eles têm uma vida de igreja. Eles tocam, saem lá e vai para a igreja. Então, para a gente, é um momento muito importante essa questão de colocar a espiritualidade na família. Então, é isso que eu queria dizer. E muito obrigado, viu, Antonieta, pela sua colocação. Da Ju também disse que quer falar um pouco. Boa noite, casal palestrante, né? Antonieta, de maneira especial, né, dos nossos casais, coordenadores diocesanos, Valesca, Célio, Júlio e Kátia, lembrei muito bem, né? Então, assim, é muito rico esses momentos, nós precisamos mesmo. A família é a igreja doméstica e que nós devemos estar sempre em oração. Em vários momentos da sua palestra, eu me vi nesses momentos. E nós, mulheres, quer queira ou não, nós somos aquelas que estão ajudando, de uma certa maneira, motivando a oração do nosso cônjuge. O quanto é difícil a gente estar levando eles, colocando eles para estar orando. Parece que o coração é mais endurecido, sei lá, não sei, não compreendo bem, né, esse cenário masculino, mas nós devemos estar sempre em oração. E a palavra de Deus diz mesmo que nós devemos, né, que a mulher sábia deve estar sempre em oração, que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós devemos, sim, estar sempre em oração, buscando a Deus e nos fortalecendo, porque nos momentos não só nos momentos de angústia, de tristeza, igualmente nós estamos vivendo, que nós devemos estar em oração, não, mas é sempre. E esse momento de pandemia que nós estamos vivendo no mundo todo, vem também, de uma maneira toda em particular, como o nosso padre mesmo colocou aqui, dar essa oportunidade para as famílias estarem também em oração, que muitas vezes vão chegar, vão sair, como você mesmo colocou, logo no início do quanto de divórcios tem aumentado nesse período de pandemia, e, no entanto, esse momento para um casal cristão, que mesmo que não esteja indo para a igreja para receber o corpo e sangue de Cristo, mas ele está também na sua família, na sua casa, juntamente com seus filhos. Deus nos abençoe você juntamente com toda a sua família e os nossos casais coordenadores das dioceses. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, querida, pela partilha. Deus abençoe. Nós gostaríamos de agradecer
a presença de todos. Foi uma noite muito rica. Cada partilha acrescentou muito ao tema. A Antonieta deu um show na apresentação dela. E antes de encerrar, gostaríamos de agradecer ao casal Valesca e Célio, os coordenadores diocesanos de Eunápolis, Diocese de Eunápolis em peso aqui presente. Citar a presença da nossa amiga Sávia, coordenadora da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Vitória da Conquista. Deixa eu ver se eu não sei injusto, deixa eu dar uma passada de olho aqui. Temos a turma da Paraíba, Diocese de Cajazeiras. Zé Dantas eu estou vendo aqui, mas acho que tem mais. E tem uma turma sem vídeo. O pessoal do Espírito Santo, que falou logo no início, que estavam presentes. Nossos dois assessores eclesiásticos, o padre Luiz estava aqui há pouco, mas a internet dele caiu e voltava, acho que caiu e numa dessas ele não conseguiu voltar, mas o diácono Ailton está aqui conosco. E agradecer em nome da Diocese de Itabuna, da Diocese de Eunápolis, e acredito que falo por cada um de nós que esteve aqui no Zoom ou nos acompanhou no Facebook. Foi uma noite maravilhosa, onde vamos sair mais leves, com muita coisa para refletir e para pensar. E que Deus abençoe sempre a sua família, a sua caminhada, a sua jornada. Lembrar que essa noite foi transmitida também via rádio, foi a nossa primeira experiência ao vivo. Muito obrigado, Jota, e que essa seja a primeira de muitas. E é isso. Muito obrigado. Agradecer a Padre Paulo também por estar aqui mais uma noite conosco. Muito bom. É sempre bom ter o senhor com a gente. E se a Antonieta quiser falar alguma coisa, muito bem-vinda. E ao final, o Padre Paulo encerra dando uma bênção para a gente. Valesca, vocês querem falar alguma coisa? Quer que abra o áudio de vocês? Valesca e Célio estão tímidos hoje. Ai, queridos, Valesca, a outra irmã lá de Vitória da Conquista, vizinha à minha cidade, nós temos casa de missão em Vitória da Conquista, graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Como eu disse, a gente pensa que vai dar, mas a gente recebe. Eu fui muito abençoada pela vida de cada um de vocês, pela partilha, pelo testemunho. A presença de um sacerdote é assim, meu Deus do céu, sem palavras, porque é o próprio Cristo, né, que está no nosso meio e representando a beleza da nossa igreja, não é? Então, fiquei muito feliz de ver a presença do Padre Paulo, e de todos vocês nessa comunhão, nessa alegria e nessa missão tão árdua de evangelizar as nossas famílias. Que possamos mesmos perseverar e seguir em frente, porque o Senhor está conosco. Jesus, Maria, José, nossa família vossa é. É isso. Então, o Júlio falou que a gente estava tímido, né? Não queria falar hoje, mas a gente está passando realmente, Antonieta, mesmo para agradecer realmente a ti, pedir que o Espírito Santo continue, né, abençoando, iluminando você nessa caminhada, nessa sua jornada de evangelizar a todos, né, famílias de forma geral, porque todo mundo é família. E a todos também da nossa diocese, queremos dar aquele nosso muito obrigado realmente especial. Estamos aqui com toda a nossa comissão diocesana presente, né? Tem os forâneos presentes também, várias paróquias aqui representadas. E a todos aqueles que se juntaram a nós também, nosso muitíssimo obrigado. Todos os casais que estão aí das outras paróquias, outras dioceses, sempre muito bem-vindo. Valesca já falou no início, mas queremos reforçar, né? Dia 7. Dia 7, na próxima semana, sexta-feira, nós temos um outro encontro desse, né? O flyerzinho vai sair já, né, Júlio? Dia 7, às 20 horas, Ricardo e Eliana, né, vão bater um papo conosco. Ricardo e Eliana Sá. Padre, é com o senhor agora para nos dar a bênção final. Boa noite, muito obrigado e parabéns a todos. E realmente, depois dessa palestra, mais que dar a bênção a cada casal, deveria se encontrar um momento de oração.
para agradecer a Deus por todos os benefícios que tem conseguido durante a vida matrimonial, por essa belíssima espiritualidade que vocês vão construindo depois de terem recebido essa bênção matrimonial do dia do matrimônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que o Deus de bondade abençoe cada casal e que proteja vocês no crescimento da vida espiritual, no conhecimento do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Agradecer também ao nosso casal da comissão. A nossa comissão diocesana também está toda aqui. Clinchequeu, dá um tchauzinho. Ferreira e Miriam, tchauzinho. Cadê? Irapuã, tchauzinho. E Diácono Juju. E Diácono Ailton, tchauzinho. Obrigada por vocês estarem aqui. Catedral de São José está em peso aqui nessa primeira tela. Muito obrigado pela presença de todos. Antonieta, mais uma vez, que Deus lhe pague. Amém. Amém. Não fiz mais que a minha obrigação. Conte com minhas orações e reze por nós também. Ele ligou a câmera aqui, dá tempo ainda. Apareceu na tela. Ailton, libera seu áudio aí. Pra você conhecer uma parte integrante importante da nossa equipe. Ailton é um dos nossos assessores, diácono, pessoa muito experiente quando se fala de família. Sua bênção, diácono. Deus te faça feliz, minha querida. Amém. A partilha foi linda, linda, maravilhosa. Não pude participar de todo, porque eu estava fazendo uma ação social, mas estou muito feliz pela repercussão que deu nas partilhas. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Foi maravilhoso. Chegamos a ter 65 famílias presentes aqui no Zoom, mais uma quantidade grande no Facebook, mais não sei quantas na rádio, ao vivo. Então, acho que hoje a gente alcançou uma quantidade bem bacana e ainda vai para o YouTube depois. Valeu, pessoal. Isso aí, gente. Boa noite. Sua bênção, Pai.